Olá, pessoal. Conforme solicitado por alguns estudantes, eu estou gravando aqui a resolução do exercício da prova teste, né, o exercício Senhor Toupeira, tá? Pelo que me relataram, foi mais difícil, eu não tive acesso aos exercícios, né? Mas esse daqui, até agradeço ao Kaique que baixou aqui o PDF aqui do exercício e me repassou, beleza? Pessoal, vai ficar um pouco extenso, por quê? Porque aqui a gente tem um exercício que não é tão simples, né? Ele é um pouquinho complicado, principalmente para quem não conhece, nunca trabalhou com o conceito de grafos. Inclusive, ele traz um conceito que vocês ainda, via de regra, não estudaram, né? Pelo menos não aqui com a gente no projeto. Então, vai ficar um pouco extenso, tá? Eu estou com pouco tempo, então não vou ter assim como ficar de repente regravando ou recortando para deixar mais curto o vídeo, tá? Mas aí eu peço que vocês aproveitem bastante essa resolução que a gente vai trabalhar com matriz, a gente vai trabalhar com grafo, já é um baita aprendizado, tudo bem? Então vamos lá, né? A gente vai, como é um exercício meio extenso aqui com relação à quantidade de dados, a gente vai é, parte a parte, né? Então, assim, tem muita coisa para a gente fazer leitura, então vamos. A gente lê um pouco do enunciado, faz a leitura daqueles dados e depois volta, tá? A, a compreender o enunciado, tudo bem? Então, vamos lá. Bom, Senhor Topeira é o prefeito de Morro Seco e ao longo dos anos mandou construir muitos túneis embaixo da terra, conectando salões de convivência que ele também mandou construir. Para a alegria de sua comunidade de toupeiras, né, para a alegria de sua comunidade de toupeiras. Cada túnel conecta exatamente dois salões de convivência distintos e não há dois túneis conectando o mesmo par de salões, tá? Então, por exemplo, aqui ó, o salão 2 e salão 4, né? Eu tenho um túnel conectando os dois salões, eu não posso ter um outro túnel que conecta os dois diretamente, senão seria desperdício de recurso, né? Seria uma mão de obra desperdiçada. Tudo bem? Então, entre dois salões, eu vou ter um, um túnel direto ou nenhum túnel, ou nenhum, né? Por exemplo, entre um e 4, eu não tenho um túnel que vai diretamente, né? É claro, eu posso chegar até 4 passando pelo 2, né? E depois indo para o 4. Ou eu posso chegar até o 4 saindo aqui do 1, né? Passando pelo 5, depois pelo 3, depois pelo 4. Existem várias rotas, né? Mas perceba, um caminho direto entre 1 e 4 não existe, tá? E ele reforça aqui que nunca vai existir dois caminhos diretos entre duas salas, né? Então, se entre uma sala e outra já existe um caminho direto, um túnel que liga diretamente, não vai existir outro que seja direto também. Tudo bem? Ou seja, dois túneis podem ou não estar conectados diretamente. Dois túneis não, duas salas, né? Perdão. Duas salas podem ou não estar conectadas diretamente. Ok. Ah, túneis podem ser usados em ambas as direções, ou seja, o túnel que conecta os salões A e B pode ser usado para ir de A para B ou de B para A. Ou seja, eles não são uma única, né? Você pode ir e vir pelo mesmo túnel. Salões de convivência possuem identificadores únicos, né? Senhor Toupeira quer incentivar que as toupeiras de Morro Seco façam caminhadas para melhorar a saúde da comunidade. Para isso, preparou um caderno com várias sugestões de passeio pelos túneis e salões de convivência, em que cada sugestão de passeio é descrita como uma sequência de salões de convivência, que devem ser visitados estritamente na ordem dada. No entanto, o Sr. Toupeira foi alertado de que algumas das sugestões de passeio estão incorretas, pois não são possíveis. Então, a figura abaixo mostra um exemplo de salões de convivência e túneis, em que os salões têm identificadores, né, 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? Então, vamos lá. Qual que é a ideia? Um passeio composto pela sequência de salões 5, 3, 4, 2, 3 é possível, né? Então, vamos ver. Ó, 5, 3, 4, aí volta para o 3 e vai para o 2. Tá vendo? É possível. Mas o passeio composto pela sequência de salões 2, 3, 5, 4 não é possível. Por quê? Porque veja só, 2, aí a gente vai para o 3 aqui usando esse túnel,
depois a gente vai para o 5, e aí não tem como sair do 5 e ir diretamente para o 4, porque não existe um túnel ligando 5 e 4, tá? Dado o mapa de túneis e salões de convivência e uma lista de sugestões de passeio, escreva um programa que determine quantas sugestões de passeio são possíveis. Pessoal, ele é extenso, mas depois que vocês aprenderem a lidar com matrizes, não vai ficar tão complicado assim, tudo bem? Porque acho que a primeira grande dificuldade é como que eu vou representar esses túneis e essas salas numa estrutura simples de processar depois, né, de a gente verificar. Como que eu vou armazenar isso em variáveis de forma que eu consigo depois fazer as verificações, tá? Então a gente vai sanar esse problema e depois eu acredito que vai ficar bem fácil, tá? Vamos lá, em vez de fazer a leitura completa aqui, né, vamos ler aqui, entender como funciona o início da entrada. E aí a gente já vai fazendo a leitura. A primeira linha de entrada contém dois inteiros, S e T, indicando respectivamente o número de salões de convivência e o número de túneis, né? Então, S é o número de salões e T é o número de túneis. Salões são identificados por inteiros de 1 a S, né? Então, se S vale 5, a gente vai ter o salão 1, 2, 3, 4 e 5. Se S vale 3, nós vamos ter o salão 1, 2 e 3, né? Cada uma das T-linhas seguintes descreve um túnel e contém um par de inteiros, x e y, que indicam que o túnel conecta os salões X e Y, né? Então, vamos dar uma olhadinha. Então, olha só tanta informação aqui, né? Essa parte de restrições aqui, ela acaba não sendo tão importante assim nesse problema. Tem problema que é importante ler as restrições assim, para entender. Mas, vamos lá. Então, a gente tem aqui, ó, 5 e 6. O 5 é o número de salões e o 6 é o número de túneis. E aí, a partir de então, veja bem, se a gente tem 6 túneis, então a gente vai ter 6 linhas aqui, ó, indicando quais salões esses túneis conectam. Então aqui, a gente sabe que esse 2 e 3 é um túnel que vai do salão 2 para o salão 3, né? Esse outro vai do 3 para o 4, né? E assim por diante, até o último aqui que indica que existe um túnel entre o salão 1 e 2. Beleza? Então, esses daqui são os túneis, eles estão indicando de onde eles saem para onde eles vão, né? Lembrando que os túneis eles são mão dupla, né? Então, se eu tenho um túnel entre 2 e 3, eu posso ir de 2 para 3 ou de 3 para 2. Tá? Os dois caminhos são possíveis. Beleza? Então, depois a gente faz a compreensão do que vem a seguir. Vamos, a princípio, trabalhar aqui com a questão dos salões e dos túneis, né? Vamos lá. Pessoal, veja bem, essa estrutura de dados, né, ela lembra muito um mapa, né, uma espécie de mapa. A gente tem pontos, né, e a gente tem caminhos. Uma cidade pode ser, um conjunto de cidades pode ser representado dessa forma, né? A gente pode imaginar assim, como cada ponto aqui como sendo uma cidade, né, e cada aresta aqui como sendo um caminho. E uma estrutura, tá? A estrutura que é utilizada para representar isso se chama grafo, tá? Vamos lá, o que é um grafo, né? Mais para frente vocês vão ter aulas mais específicas disso, mas para a gente compreender a resolução desse exercício. Tá? Grafo é um conjunto de vértices, né? Interconectados, 2 a 2, né? Por arestas, beleza? Então a gente tem vértices e nós temos arestas, e uma aresta sempre conecta dois pontos, tudo bem? Uma aresta nunca vai conectar múltiplos pontos de uma vez, tá bom? Cada aresta conecta um par de pontos, tá? Ou numa definição mais científica, né? Mais formal, a teoria dos grafos é um ramo da matemática que estuda as relações entre os objetos de um determinado conjunto. Para tal, são utilizadas estruturas chamadas de grafos, né? Um grafo é dado aqui, ó, por G, né? Pelo conjunto de vértices e arestas, né? Onde vértices é um conjunto não vazio de objetos denominados, né, vértices, né, o V aqui, ou nós,
E A é um conjunto de pares não ordenados de V. Por que pares não ordenados de V? Primeiro, não ordenados quer dizer que ah, aquela aresta está conectando dois pontos, tá? E não tem muita direção. É mão dupla, né? Como eu disse. E uma aresta, né? Ela é representada, na verdade, pela informação de que, olha, esse ponto se liga a este. Tá? Então, esses dois pontos, eles se ligam. Isso é uma aresta. Esse é o conceito de aresta. Tudo bem? É claro que, visualmente, a gente representa como um traço, mas nos dados a gente vai representar, olha, a gente tem um ponto tal, tal e tal, e, por exemplo, o ponto 2 e 3 se conectam, né? Eles têm um caminho entre eles. Tudo bem? Isso é um grafo. E como que a gente pode representar grafo de uma forma eficiente na programação? Utilizando... Bom, existe mais de uma forma, na verdade. A gente pode guardar os dados da forma que ele nos dá aqui, tá? Só que aí, pessoal, vai ser mais complicado de a gente tratar depois. Porque, veja bem, se a gente criar uma matriz, vamos supor que a gente cria uma matriz para guardar esses dados aqui do jeito que eles estão, tá? Beleza. Então, a gente pode criar uma matriz 2 por 6, né? Vocês já tiveram aula de matriz. Se vocês não viram as aulas, aí fica complicado de entender, tá? A gente poderia ter uma matriz 2 por 6 e guardar essas informações do jeito que elas estão. Só que aí, depois, veja bem, depois a gente vai ter que verificar, por exemplo, para dizer se um passeio é válido, se existe um caminho de 3 para 4. Como que eu vou determinar se existe um caminho de 3 para 4? Eu vou ter que usar um for que sai verificando aqui, ó, cada um desses túneis, tá? Então eu vou ter que verificar aqui. Aqui está dizendo respeito a 3 e 4? Não. Aqui está? Sim. Então, beleza, existe um caminho. Aí depois eu vou ter que verificar, por exemplo, vamos pegar um aqui, ó. 5 e 4. Existe um caminho entre 5 e 4? Olha como que é difícil de verificar. Eu teria que verificar se esse daqui é um túnel que tem 5 e 4, ou 4 e 5, né? Porque é a mesma coisa, é o mesmo caminho. Eu teria que sair verificando um por um para determinar que não existe. Eu tenho uma forma mais fácil de representar isso. Vamos lá. Uma vez que a gente tem um grafo que vai estar sendo, cujas informações vão estar sendo inseridas desta forma, né? Vamos até dar nome aqui às coisas. A aula está ficando longa, pessoal, mas é porque assim, ao mesmo tempo que eu estou resolvendo o problema, eu estou tentando explicar um pouco de grafo, tá? Vale a pena, acompanhe aí comigo. Então, esse daqui, vamos anotar, é a quantidade de salões. Esse aqui, quantidade de túneis, tá? E aí cada um é um túnel aqui, né? Então a gente pode chamar aqui de T1, T2, T3, T4, T5, T6. Ok. Uma forma muito bacana de a gente representar isso é por meio de uma matriz, tá? Mas, professor, uma matriz, né? Eu acabei de falar que usar uma matriz para guardar isso aqui não vai ser a forma mais eficiente. Sim, eu vou utilizar uma matriz, mas para guardar de uma outra forma, tá? Vamos lá. Quantos salões a gente tem? A gente tem 5, né? Então, a gente poderia ter uma matriz aqui, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, é o número de salões que eu tenho nessa entrada. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5. De novo, o número de salões que eu tenho, né, nessa entrada daqui. E o que eu vou dizer aqui, pessoal? A princípio, a gente vai colocar zero em tudo. Então, ó, 0, 0, 0. O que o zero representa? O zero representa que não existe um túnel entre dois pontos, tá? Ó, vamos colocar zero aqui em tudo, tá? Beleza. Vamos lá. Tá. Então, o que eu estou dizendo aqui? Entre 1 e 1 existe um túnel? Não. E nem deveria, né? Porque é o mesmo salão. Tá, mas entre... Deixa eu trocar a cor. Entre 2 e 1 existe um túnel?
A princípio, estou dizendo que não. Tá? Entre 3 e 1, existe um túnel? Veja só, aqui vale 0, então estou dizendo que não. Agora, vamos fazer o seguinte. Olha só, eu li a primeira linha aqui dos túneis. 2 e 3. Opa, existe um túnel entre os salões 2 e 3. Então, o que eu vou fazer? Vamos lá. Eu vou trocar o 0 aqui, ó. Ó, pera aí, ó. Sala 2, 3, né, ó. 2 aqui, 3 aqui. Então, esse que está como 0, vamos trocar para 1. Então, agora estou dizendo que existe um túnel entre 2 e 3. Beleza. Mas eu também tenho como ir de 3 a 2, né? Então, vamos lá. Ó, 3, 2, né? Então, aqui, ó. De novo. 1 também. Professor, mas foi um túnel só e eu coloquei aqui como se fossem 2. Na verdade, aqui eu estou dizendo o seguinte. Eu estou dizendo que eu posso ir de 3 para 2 diretamente. E eu posso ir de 2 para 3 diretamente, tá? Então, depois, para a gente pesquisar se existe um caminho entre 2 e 3, vai ser muito fácil, tá? Veja bem, deixa eu arrastar aqui um pouco para baixo. Eu quero saber se existe um caminho entre 4 e 5. O que eu vou fazer? Eu vou acessar a matriz aqui na posição na 5, né? Na coluna 5, linha 4, ou melhor dizendo, na linha 4, né? Então, vamos lá. Linha 4, coluna 5, vale 0. O que eu estou dizendo aqui? Que não existe um túnel. Eu quero saber se existe um túnel entre 2 e 3. Então, a gente vai na linha 2, coluna 3. Vamos lá. Linha 2, coluna 3. E olha lá, vale 1. Existe um túnel entre 2 e 3. Tá? E se eu verificasse entre 3 e 2, mesma coisa, ó. Linha 3, coluna 2, existe um túnel. Tá? Então a gente vai ler esses túneis e em vez de a gente guardar na forma que ele está nos dando, a gente vai guardar em forma de matriz. Vamos lá? Tá? Finalmente começar a colocar isso no código, né? Então, beleza. Então, vamos colocar aqui a primeira leitura, né? ST tá? List. Vou usar aquele modo de leitura mais direto, tá, gente? Então, int input split. Basicamente, estou lendo duas variáveis de uma vez só aqui, tá? Beleza. Agora, eu li aqui salas, né, e túneis. O que eu vou fazer? Antes de começar a ler as linhas aqui que diz onde eu tenho túneis, eu vou criar uma matriz, tá? Então, vamos lá. E aqui eu vou usar aquele conceito de list comprehension, né? Para criar a matriz de forma mais fácil, né? Então, vamos lá. Isso aqui, pessoal, também não estou muito acostumado com isso, tá? Então, talvez eu erre aqui. Vamos lá. Na verdade, se fosse um vetor, eu colocaria como? Eu quero criar um vetor com todas as posições valendo 0 e que tenham S elementos, né? Então, eu colocaria S for e in range S. Acho que vocês viram isso na aula com o professor Douglas, né? Vamos só dar um print aqui para ver se a gente já criou um vetor. Tá? Ainda não é uma matriz, mas vamos testar, né? Então, executei. Vamos colocar aqui 5 e 6, igual está lá na primeira linha. E veja só, criou meu vetor com 5 posições. Agora, ainda utilizando list comprehension, em vez de um vetor, né, eu quero uma matriz. Então, em vez de cada posição ter 0, né, igual ele fez aqui, eu quero que cada posição tenha um vetor. Então, lembra, uma matriz é um vetor de vetores, né, o que a gente chama de... é como seria um vetor multidimensional, né, bidimensional. Então, aqui dentro, em vez de colocar um 0, eu coloco outro vetor. Tá? Aí aqui sim eu vou colocar 0 for j in range s. Então, isso deve criar uma matriz para a gente.
Professor, não entendi muito bem qual que é a lógica disso. Tranquilo, pessoal. Principalmente quem estiver no primeiro semestre, vai utilizando, vai tentando aplicar, e aos poucos vocês vão compreendendo, tá? Vamos lá. Então, agora de novo, 5 e 6, né? E a gente tem um vetor de vetores, que é uma matriz, né? Claro que aqui ele mostra de forma linear, e aí eu posso até fazer eu já tenho um for aqui para exibir isso de forma mais interessante para a gente, né? Em vez de printar assim simples, né? Só para a gente ver se está certo, não que a gente vai mostrar isso aqui como resultado, tá, pessoal? Então, vou tirar isso daqui. E aqui ele vai imprimir linha por linha em separado, né? Aí vai ficar mais no formato real de uma matriz, né? 5 e 6. E olha lá, criou a matriz do jeito que a gente precisa. Beleza? Aí eu acho que a gente já praticamente pode começar. Só tem uma pequena observação agora. Se a gente vem aqui no problema, tá? Olha, eu tenho 5 salões, né? E aí ele fala, existe um túnel entre 2 e 3, tá? Então, existe um túnel entre os salões 2 e 3. E aí eu quero aplicar essa lógica que eu coloquei aqui. Só qual que é o problema? Nas linguagens de programação, a gente não começa contando de 1, né? Lembra? A gente começa contando de 0. Então eu vou precisar meio que adaptar aqui a forma de trabalhar com isso, né? Porque aqui no problema ele está tratando as coisas como se começassem em 1, sendo que nos vetores começam em 0. Então eu tenho duas abordagens, pessoal. Eu tenho duas abordagens. Eu posso, sempre que. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu posso, sempre que for fazer uma leitura, por exemplo. Vamos corrigir aqui. Tá? Vamos lá. Ó, lembrando, na vida real, né, nos vetores de verdade, aqui a gente tem coluna 0, coluna 1, 2, 3 e 4. Então são 5 salões numerados de 0 a 4, né? E assim por diante. E aí, o seguinte, vamos lá, deixa eu só apagar aqui também, né, para não confundir. Então, volta ao normal. Eu li que tem um túnel entre 2 e 3. Eu sei que ele está contando de 1 a 5, né? Então, quando ele fala de 2 e 3, seria, na verdade, entre 1 e 2, né? Então, a gente subtrai 1 daqui. Então, isso vira 1 e isso vira 2. Tá? E aí, na hora que aqui na parte dos passeios, eu vou ter que lembrar de sempre subtrair. Essa é uma abordagem, que seria a mais eficiente até em código, talvez, né? Na execução. Mas eu vou usar uma outra abordagem, pessoal. Por quê? Porque vai ficar mais fácil de eu ir apresentando as coisas para vocês sem gerar confusão, eu acho. Eu vou usar uma outra abordagem que talvez seja uma pequena gambiarra, né? Mas eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Então, o que eu vou fazer? Quando ele me der, ah, quando ele me informar que são 5 salões, eu vou criar uma matriz, em vez de que vai até 5, uma que vai até que tenham 6 linhas e 6 colunas, tá? Então, deixa eu dar aqui Ctrl Z. Então, a gente vai... não, na verdade dá para deixar aqui, né? Começando de 0, que é o que acontece na vida real, né? Mas aí o que a gente vai fazer? Se são 5 salões, a gente vai criar 6 em vez de 5, tá? Aqui embaixo também vai aumentar a quantidade de linhas e de colunas. 3, 4, vamos lá, 5 e 6, né? Opa, perdão, até 5, né? Porque são 6 salões, então vai de 0 a 5, tudo bem? E ali a mesma coisa, a gente tem aqui um 5. Então, se ele fala que é 5 salões, normalmente a gente criaria de 0 a 4, mas eu vou criar de 0 a 5 e essa primeira linha a gente vai ignorar, a gente nunca vai usar ela, e a primeira coluna também, a gente nunca vai utilizar. Por quê? Por mais que ele crie a linha 0 e a coluna 0, a gente vai enxergar as coisas mais da forma como o problema nos traz, tá? Qual que é o ponto negativo? A gente está ocupando mais espaço na memória do que deveria, né? Porque a gente está criando uma linha e uma coluna a mais. Mas vamos lá. Tudo bem? Então, a gente tem 5 salões. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma
linha a mais e uma coluna a mais. Então, veja só, S mais 1, S mais 1, tá? E a gente vai seguir trabalhando sempre nesse sentido de ignorar a linha 0 e a coluna 0, tá? Pessoal que está mais acostumado com matriz e tal, que lógica de programação é mais tranquilo, não façam isso, tá? Aqui eu estou fazendo dessa forma considerando que a gente tem o pessoal que está no primeiro semestre, nos semestres iniciais, que talvez tenha mais dificuldade de entender essa lógica aqui de matriz, e enquanto que o problema ali no PDF está trazendo tudo começando de 1, né, e não de 0. Enfim, agora, se a gente imprimir, vamos lá, 5 e 6, ó, ele vai criar uma matriz 6 por 6. Tá? E como eu disse, a linha 0 e a coluna 0 a gente vai ignorar. Para a gente visualizar melhor ainda, pessoal, isso aqui, eu já tinha deixado um outro for pronto. Tá? É claro que a gente vai remover depois no final, porque a gente não pode ficar imprimindo coisa à toa, né? Então, vamos lá. Olha só como que ele vai apresentar minha matriz de um jeito bem bacana. Deixa eu dar uma limpada aqui nesse terminal. Clear, beleza? Vai lá. 5, 6. Olha lá. Ele está me mostrando aqui, né, que esta é a coluna 0, esta é a coluna 1, tá vendo? Então a gente numerou as colunas e numerou as linhas. Só deixa eu colocar aqui também, né, para ele ir até S mais 1, que a gente acabou esquecendo de imprimir a última linha, né? Repara, a gente está criando uma linha a mais do que o que seria correto, né? Porque a gente vai ignorar a primeira linha. Então, 5, 6, agora sim, né? Então ele sempre vai imprimir para a gente numerado. Para a gente ir enxergando o que está acontecendo, beleza? Agora, pessoal, vamos lá. Fizemos a leitura da primeira linha e criamos a matriz. Tá? Agora, vamos continuar. O T nos diz quantos túneis existem, né? Então, vamos criar um for para começar a fazer a leitura dos túneis. Então, for i in range T. Aqui é T normal, tá? Eu tenho 6 túneis, eu vou ler 6 túneis. Não tem por que criar nada a mais. Então, vou ler aqui. No caso, né, a gente tem 6 túneis, então vou ler 6 linhas aqui para ir gravando, né, quais salões esses túneis estão ligando. Vamos lá. Então, vou usar algo parecido com o que eu fiz na primeira linha, né, porque a gente tem 2 números numa linha só. Então a gente faz a leitura aqui, mas eu vou chamar de S1, né, salão 1 e salão 2, né, quais salões esse túnel está ligando. E aí eu faço a leitura aqui de uma vez da linha toda, já convertendo para inteiro tudo certinho. Tá? Beleza. Fizemos a leitura aqui do túnel. Agora eu preciso gravar na matriz que existe essa ligação entre os túneis. Então, veja só. Matriz na posição S1, S2, né? Então, veja, a linha aqui, ó, o salão 1 está sendo a linha e o salão 2 está sendo a coluna, né? Recebe 1. Lembra que eles valem 0? Né? Todas as posições da matriz estão valendo 0. Então, aqui eu estou dizendo que entre esses dois salões existe um caminho. E o contrário também, né? Entre do salão 2 para o salão 1, também é possível ir. Tá? Então, cada túnel, né, acaba criando a viabilidade de você sair tanto de um salão para o outro, quanto do outro para o primeiro. Beleza? Isso por si só já vai percorrer as 6 linhas, vai fazer a leitura de cada uma delas e vai gravar na matriz. Agora que a gente gravou esses túneis na matriz, né, vou jogar aqui a parte do print para baixo. Tá? Então, vamos ver como que fica. Aqui eu já deixei um arquivo para não ter que ficar digitando tudo, né? Então, olha só. Tá? Então, vou pegar só até a parte dos túneis para ver se a gente está conseguindo ler tudo certinho. Então, vou executar. Vamos lá. Colei. Né? Olha só, gente. Ele imprimiu a matriz e agora a gente tem alguns uns aqui, né? Então, por exemplo, 2 e 3. Se eu pego aqui, ó, linha 2, coluna 3, vale 1. E o contrário também. Linha 3, coluna 2, vale 1. Tá? Então, eu tenho caminho nas duas mãos entre esses dois salões. Tá? 3 e 4,
Olha lá. Linha 3, coluna 4, vale 1. Linha 4, coluna 3, vale 1. Beleza? Então, fizemos a leitura e agora é fácil dizer assim, para onde, como se eu posso ir de um salão para o outro diretamente. É só eu consultar aquela posição da matriz e ver se vale 1. 0 significa que não há como ir, 1 significa que há como ir diretamente. Tudo bem? Tinha até colocado aqui também, já deixado preparado, mas acho que já deu para entender, né? Então a gente gravou aqui um dos caminhos onde a gente pode passar, né, nos caminhos que ligam ali dois túneis de forma direta, dois salões de forma direta, tá bom? Bora lá então. Agora, né, a gente já terminou a primeira parte, já deu meia hora, né? Talvez eu acelere um pouco o vídeo para ficar um pouco mais curto, se eu achar que eu falei devagar, não sei se foi o caso. Agora, vamos lá para a continuação, né? Então a gente já fez a leitura, já colocou num formato para trabalhar com gráfico que é ótimo, tá? Agora, vamos lá. A próxima linha da entrada contém um inteiro P, que indica o número de sugestões de passeio. Lembrando que o nosso objetivo é, a gente vai receber um conjunto de sugestões de passeio. O que é um passeio? É um trajeto que você pode percorrer aqui para fazer uma caminhada, né? E aí a gente vai precisar dizer quais passeios são possíveis e quais não são. Cada uma das P linhas seguintes descreve uma sugestão de passeio e inicia com um inteiro N, que indica o número de salões do passeio, tá? Seguido de N inteiros, né? Então, se o primeiro item ali da linha vale 5, quer dizer que o passeio é composto por 5 salões, tá? Que vai indicar a sequência ali do passeio, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos dar nome aos bois aqui, né? Então, acho que essa expressão dar nome aos bois talvez seja uma expressão de velho, né? Não sei. Vamos lá. Número de passeios, tá? Esse daqui, tá? Que está o primeiro número de cada uma dessas linhas, né? Veja, se são 2 passeios, então a gente tem 2 linhas, né? Vou colocar aqui, ó. 2 linhas. E esses primeiros números de cada passeio é o quê? É o que ele chama de N. Então, por exemplo, aqui é 5, quer dizer que eu tenho 5 salões aqui nesse passeio. Aqui é 6, quer dizer que eu tenho 6 salões nesse passeio. Beleza? Então vamos fazer a leitura, né? Primeiro do P, depois das linhas. Então, vamos lá. Vou deixar essa parte aqui comentada, tá? A parte do print, que era só para a gente visualizar a matriz montada mesmo, né? Então, uma vez que a gente leu já criou a matriz ali, já notou os túneis que existem, né, na matriz, vamos criar aqui o passeio, fazer a leitura, int. Como aqui nessa linha a gente só tem um inteiro, né? Ó, número 2, então fica mais simples, a gente só usa int aqui e faz a leitura da linha, né? Quando a gente tem vários valores numa linha só, aí acaba que a leitura fica um pouquinho mais complicada. Beleza, li a quantidade de passeios. E agora, pessoal, essa quantidade de passeios ela varia, né? Então, de novo, da mesma forma como aconteceu na quantidade de túneis, que pode variar de uma entrada para outra, a quantidade de passeios varia. Então, eu vou fazer um for e in range, tá? Aqui para percorrer esses passeios. Aí, cada passeio que eu ler, eu já vou lá, verifico se é possível ou não. Tá? Eu vou fazer nessa estrutura. Em vez de ler todos os passeios de uma vez só e guardar tudo e depois sair verificando, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um for que ele vai ler o primeiro passeio, vai verificar se é possível, depois ele vai ler o segundo passeio para então verificar se é possível de novo. Tá bom? Então, aqui a gente já vai estar lendo a primeira linha, né? Lembra, cada ciclo desse for, a gente vai ler uma linha, né, representando um passeio. Então, vou chamar esse passeio de... vou chamar de passeio mesmo, né? P é o número de passeios. Enquanto passeio aqui, eu estou lendo um passeio em específico, né? Estou lendo uma linha que contém uma rota aqui, né?
Então, vamos lá. Passeio, recebe. Aí, deixa eu copiar isso aqui de novo, né? Porque a gente vai ler vários inteiros de uma mesma linha, né? Então, lemos inteiros de uma mesma linha. Beleza. Isso aqui já vai fazer a leitura da linha toda aqui, né? Inclusive misturando, tá? Veja bem, aqui ele vai ler o passeio inteiro. Oh, meu Deus. Chatinho de apagar. Ele vai ler o passeio inteiro aqui, tá? Incluindo esse número, que esse número aqui não está representando um salão, ele está representando quantos salões esse passeio percorre, né? Pessoal, esse primeiro valor aqui, ele está aqui para nos ajudar a saber quantos números nós temos na sequência. Por que ele existe? Eu diria que principalmente porque em algumas linguagens não é tão fácil fazer a leitura de um conjunto de valores cujo tamanho pode variar. Por exemplo, o cara que está utilizando a linguagem C para fazer a leitura disso, ele vai ter dificuldade, tá? Se a gente não se o problema não indicasse quantos salões existem aqui no passeio, ia ficar difícil para fazer a leitura disso na linguagem C. Mas no Python, a gente não precisa desse primeiro número, ele não vai servir para nada na prática. Tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode removê-lo. Tá? Então, a gente leu a linha toda aqui, só que o primeiro item não faz parte do passeio, ele é mais para dizer quantas salas existem no passeio. Tá? Por quantas salas o passeio passa, né? Então, vamos remover o primeiro item, o item que está na posição 0 desse vetor que a gente acabou de fazer a leitura. Tá? Então, passeio, ponto, pop é para remover, né? Eu quero remover de qual posição? Da posição 0, quero remover o primeiro item. Pronto, agora eu tenho aqui, né, ele filtrado. Tá? Opa, tem ele filtrado aqui. Professor, e o segundo passeio vai ser lido quando? Depois, né, no segundo ciclo desse for, tá? Lembra, esse for, ele vai de 0, né? Opa, ele vai de 0 a 1, né? Porque o P aqui vale 2, né? Lembra que o for aqui no Python, ele sempre percorre desse item aqui até esse menos 1, né? Então, ele vai valer 0 e depois vai valer 1. Quando ele valer 1, ele vai fazer a leitura da próxima linha aqui, né? Mas, então, aqui o for já está ok, a gente só precisa continuar processando a linha que a gente está fazendo a leitura. Então, fizemos a leitura, removemos o primeiro item que não tem nada a ver, né? Não vai ser útil. E agora a gente tem que verificar, tá? A gente tem que verificar o quê? Vamos lá. A gente vai ter que verificar o seguinte. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Aí. Eu vou ter que verificar, é possível ir de 5 para 3? Depois, é possível ir de 3 para 4? É possível ir de 4 para 3? E de 3 para 2? Se tudo isso for possível, quer dizer que esse passeio, de forma geral, é possível. Tá? É possível. Aí depois, né, no segundo passeio, a mesma coisa. É possível? É possível, vou ter que sair verificando. Tá? E se não for possível? Então ele não conta como um passeio possível. Tá bom? Então, como que a gente vai determinar, pessoal, se um passeio é possível? Aqui talvez seja o ponto de maior complexidade desse problema. Não sei. Vamos lá. A gente vai ter que fazer um for que vai... e aí esse for ele vai ter que mirar em alguma coisa, né? Veja bem. Eu vou fazer um for que mira no primeiro item, tá? Ele vai mirar no primeiro item, né? O contador dele vai se referir ao primeiro item. Eu lembro que o for tem um contador, que é o que a gente normalmente chama de i, né? Ele vai mirar no primeiro item e ele sempre vai verificar se desse item para o segundo existe se é possível, tá? Então ele vai verificar primeiro desse para esse mirando nesse, tá? E aí a gente tem que tomar o seguinte cuidado. Quando esse for chegar nesse último item, como que ele vai comparar se existe um caminho disso para isso? Né? Ele não pode, isso aqui daria um erro, que é aquele erro quando você tenta acessar um índice fora do vetor. Então eu vou fazer um for que vai, na verdade, até aqui.
até o penúltimo item. Tudo bem? Então, o for ele vai percorrer cada um dos itens até o penúltimo, não até o último aqui. Vamos lá. Então, aqui dentro do for, tá? Vou chamar de x, é o item que eu estou verificando. Tá? Pessoal, normalmente a gente coloca lá, no for mais externo um i e aqui um j, né? Mas isso, gente, é quando eu estou querendo acessar, é quando o i está representando uma linha, né? E aqui o outro aqui estaria representando uma coluna. Mas veja, não é o caso aqui. Esse i está servindo para percorrer não as linhas da minha matriz, mas sim a quantidade de passeios que está sendo inserido aqui. Então, pessoal, você vê uma aula de programação, né, viu lá o i e o j, não quer dizer que você sempre vai ter que usar o i e o j. Você tem que adaptar o que você aprendeu ali da aula, da linguagem, ao problema. Tá? Então, nesse problema aqui, o i não está percorrendo as linhas da matriz. Por isso que eu não vou ficar chamando de i e j aqui. Tá? O i é para percorrer os passeios. E aqui também não vai ser para percorrer linha ou coluna da matriz. Vai ser para percorrer os pares de rotas aqui, os pares de túneis que a gente tem que verificar se existe na rota. Tá bom? Então, esse for não está percorrendo a matriz, ele está percorrendo o passeio. Então, for x in range 0. E aí, pessoal, tem que ver o comprimento do passeio. Lembra que eu até apaguei ele, né? Eu apaguei porque aqui a gente pode usar o len, né? Ó, para verificar o comprimento do passeio. Então, o passeio passa por 5 salões. Então, a gente iria de 0 até... Lembra? O Python, né? Ó, o comprimento do passeio a gente está considerando que é 5, né? Então, a gente está considerando o primeiro exemplo aqui. São 5 salões. Né? Então, aqui é 5. Só que o Python, ele já... Né, quando você usa um for, ele vai desse item até esse menos 1. Então, ele iria até 4. Mas eu não quero ir até 4. Lembra? Ó, se a gente considerar isso aqui como vetor, que na verdade foi a forma que a gente leu, né? Isso daqui é a posição... Ó, lembra que isso aqui a gente excluiu. Então ele não conta. Tá? Isso aqui é a posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Tá? Eu não posso acessar, não quero acessar isso daqui, porque senão depois eu vou querer comparar esse com esse, que não existe. Tá? Então, eu não quero ir até 4, eu quero ir até 3. Beleza? Conforme consta aqui. Então, eu vou colocar ainda menos 1. O Python ele já não iria até o comprimento do vetor, até o número 5, ele iria até 4, mas eu não quero ir até 4, eu quero ir até 3. Então, peço para ele ir até menos 1. Beleza? Aí vamos lá. Aqui, eu vou simplesmente verificar se existe... Tá, melhor, vamos extrair aqui, ó. Vou chamar de SM, tá? E SN. Tá? Eu quero saber se existe um caminho da onde? Do passeio na posição X para o passeio na posição X mais 1, tá? Lembra? Eu quero comparar sempre, ó. Se eu estou olhando a posição 0, né? Se o meu X aqui, ó, vale 0, o meu X aqui do for, eu vou querer comparar o 5 com o 3, que está na posição aqui, ó, 1, tá? Então, por isso, eu estou querendo comparar o valor com o próximo, tá? Beleza. Agora, onde é que está a informação se existe um túnel ou não? Na matriz, né? Então, vou até jogar no if aqui direto. Se matriz na posição SM, SN, tá? Eu coloquei maiúsculo, pessoal, mas até fica chato de digitar assim. Beleza? Vou colocar minúsculo. For igual a 1, a gente vai fazer alguma coisa. Quer dizer... peraí, se for igual a 0, né? Vou inverter aqui a lógica. Tá? Mas, pessoal, se vocês não entenderam até aqui, vamos dar uma olhadinha.
Por que SM, SN? Eu estou acessando a matriz, ficou confuso, né? Vamos lá. Ó, imagina que eu estou começando aqui o meu for. Então, quem é SM? Tá? O meu x está valendo 0 ali no for. Então, x está valendo 0. E lembra que ele vai crescendo, porque ele é o contador do for, né? E aí, quem é o SM? SM é o número 5, que está na posição 0, né? E quem é o SN? É o 3, que está na posição 0 mais 1, né? Ó, aqui está na posição 0, aqui está na posição 1. E aí, o que eu vou fazer com esses números, pessoal? O que eu vou fazer com isso? Eu vou verificar na minha matriz. Ó, lembra que a minha matriz, as linhas e colunas representam os salões? Então, eu vou verificar o seguinte. O SM não é 5? Vou verificar se o salão 5 ele tem um túnel que vai para o salão 3. Tá? Então, eu vou acessar esse cara aqui para verificar se ele vale 1. Tá bom? Aqui, pessoal, é o desenho que eu tinha preenchido tudo com 0, mas lembra que depois a gente fez a leitura dos túneis e alguns valores aqui valem 1, né? Então, aqui eu estou verificando se existe um caminho entre o salão 5 e o salão 3. Beleza? Então, se for igual a 0, significa que não existe. Tá? Se não existe, a gente vai ter que falar que esse passeio não é válido. E aí está faltando uma variável para a gente contar os salões válidos. Está faltando algumas coisinhas aqui para a gente realmente contar o que importa, né? Pessoal, eu vou criar a variável para contar os passeios possíveis e os impossíveis. Melhor, para contar os passeios possíveis antes de a gente começar a olhar os passeios, né? Não faz sentido? Porque até aqui, ó, até esse ponto do código, a gente só estava lendo os salões e os túneis. É a partir daqui que a gente começa a olhar se o passeio é válido ou não, né? Então, antes de a gente começar a percorrer os passeios, a gente vai ter aqui, vou chamar de possíveis, tá? Ou, para ficar mais completo, passeios possíveis. E ele começa valendo 0 a princípio. Não existe nenhum passeio possível, a gente vai validando, né? E eu vou fazer o seguinte, pessoal. A princípio, ó, aqui dentro do for já, que a gente já está olhando para cada um dos passeios em isolado, né? A princípio, eu vou considerar o passeio como válido, antes de começar a percorrer, tá? Porque a gente começa a verificar aqui, nesse for. A gente vai lá, acessa uma posição da matriz e verifica se existe o caminho ou não. A princípio, eu vou considerar como verdadeiro, tá? Como passeio sendo válido. Mas, se em algum momento dessas verificações que a gente está fazendo, né? Ó, esse for aqui vai percorrer, né? Cada dupla aqui, ó, de salões para ver se existe caminho entre cada uma das duplas. Eu vou percorrer isso e se uma delas for 0, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar que a gente vai mudar o valor ali, ó, de válido para falso, tá? Não é válido mais. E a gente pode parar a execução, né? Porque uma vez que um passeio ele é inválido, a gente não precisa verificar o resto dele. Se ele é inválido, morreu, tá? Já era, não vai ser considerado como um passeio possível. Então, a gente já dá um break aqui. Professor, se eu não der esse break, vai dar certo? Vai, o resultado vai ser o mesmo, visualmente, né? A gente vai ver o mesmo número, só que a gente vai ficar fazendo verificações que não precisa. Então o nosso algoritmo vai demorar mais tempo do que ele deveria para ser executado. Porque assim, vamos supor que não existe um passeio de 1 para 2, né? Um túnel de 1 para 2. A gente precisa verificar o resto? Não precisa, né? Dá para seguir o jogo, tá? Então, eu disse que não é válido. Eu dei um break aqui que vai quebrar. O que o break faz? O break faz o nosso laço de repetição parar. O if é um laço de repetição? Não. Tá? O if é uma estrutura de seleção, né? Ele vai verificar uma condição. O laço de repetição nosso aqui é o for, né? Ah, professor, mas tem um aqui mais externo. O break vai fazer o laço de repetição mais próximo parar, né? O que ele se encontra dentro, né?
Então, ele se encontra diretamente dentro desse for. Então, esse for aqui vai parar de executar, tá? E aí, aqui fora, veja, sair do for aqui, né? Lembrando que Python a gente diz se está dentro ou está fora de uma estrutura com base na indentação, né? Então, sair desse for, e aí eu vou verificar se válido é true, ou seja, ele nunca foi considerado inválido naquele passeio inteiro. O que a gente faz? A gente contabiliza o passeio como sendo possível. A gente amplia aqui, ó, passeios possíveis, né, a gente incrementa um. Então, se ele percorreu esse for inteiro e ele nunca foi considerado falso, né, nunca deu que algum túnel não existe naquele passeio, né? Então ele vai continuar valendo true e aí a gente contabiliza como passeio possível. Tudo bem? Feito isso, né, ele vai percorrer. Então veja só, isso tudo que a gente fez aqui vai ser feito para cada uma das linhas que nós temos, né, para cada uma das linhas que nós temos daqui para baixo, né? Então, aqui ele fala, temos 2 passeios. Então, tudo que a gente colocou dentro desse for vai ser executado para cada uma dessas linhas, tá? Se tivesse mais, continuaria. E aí a gente vai contabilizando quais que são possíveis. No final, o que o exercício pede? Seu programa deve produzir uma única linha contendo um único inteiro, que é o número de sugestões de passeio que são possíveis. Então, esse for já vai verificar todos os passeios. Agora, no final, a gente sai do for. Então, veja que, ó, pela indentação, já não estou mais dentro do for aqui. Print passeios possíveis. Vamos lá. Clear. Vamos executar esse código. E vamos lá. Agora a gente copia tudo. Copia. Olha lá. 1, né? A saída esperada era 1. Por quê? Porque o segundo passeio aqui, ele é inválido, tá? Então, aqui mesmo, ó, ele está explicando que esse segundo é inválido e ele explica o porquê, né? Porque não existe um túnel entre os salões 5 e 4, tá? Enfim, depois vocês podem olhar o enunciado com mais calma. Aqui, segundo caso de teste, né? Segunda entrada. Vamos lá. Ó, 2 válidos, que é o esperado mesmo, né? E o terceiro, veja, o terceiro tem 4 passeios. Um deles é inválido. A gente não precisa nem ficar verificando isso, né? Mas um deles é inválido, o próprio problema já diz isso. Então, 3 desses 4 passeios são possíveis. Vamos conferir? Olha lá. 3. Problema resolvido. Tá? Pessoal, eu vou postar esse vídeo aqui na íntegra, sem editar, sem acelerar, porque eu acredito que eu tenha falado até rápido, né? Não sei. Mas qualquer coisa, é aquilo, né? Vocês sempre têm a opção de acelerar o vídeo, então vou postar da forma que está para poupar meu tempo de edição, beleza? Então, pessoal, espero que essa resolução tenha abrido a visão de vocês assim para como lidar com os exercícios, né? Como usar a criatividade ali. É claro, essa lógica de usar uma matriz para representar um grafo, né, para guardar as informações de um grafo, não fui eu que inventei, tá? Isso daqui eu já tinha aprendido, mas uma vez que você fez isso, vocês viram que a lógica fica até fácil de tratar, né? E o algoritmo fica até eficiente, porque fica fácil a gente acessar as posições no vetor. Sem essa matriz, a gente teria que ficar fazendo muito algoritmo de busca para, né, percorrer o for de forma, os túneis ali de forma muito repetitiva. Tudo bem? Então, espero ter ajudado, espero que vocês aprendam bastante com essa aula, que tirem bastante proveito e até a próxima, né? E boa prova na UBI amanhã.